Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Esta semana olhamos para o polémico livro O Governador, escrito pelo jornalista Luís Rosa e que tanta tinta tem feito correr sobre um tempo complicado para o sistema financeiro português. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Olá, viva. bem-vindo. Vamos então ao livro que descreve os 10 anos de mandato de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal. Ele parte de mais de 30 horas de conversa entre o antigo governador e o jornalista Luís Rosa e acrescenta aqui alguns detalhes das histórias que eram conhecidas, que eram públicas, mas que têm alguns dados adicionais. Como é o caso da chamada de António Costa a Carlos Costa, em que o primeiro-ministro terá dito que não podemos tratar mal a filha do presidente de um país amigo. Falamos naturalmente de Isabel dos Santos e do período em que o Banco de Portugal queria que a empresária saísse do Eurobic. Vamos por partes, Miguel, porque há aqui mesmo muito sumo neste livro e nestes detalhes que trazemos para a conversa. Primeiro, compreende-se a onda gerada por este livro. Há quem, por um lado, ataque o Primeiro-Ministro por ter feito um certo tipo de pressão, no caso Eurobic, e depois também pela forma como terá atuado na venda do Banif. E há, do outro lado, quem critique Carlos Costa por, de certa forma, estar a dar conteúdo que politiza o seu mandato. O que é que isto lhe parece? Palavra. Se nós pensarmos nos últimos 3 governadores, Vítor Constâncio, Carlos Costa e até agora Mário Centeno, é impossível tu não politizares o cargo de governador do Banco Central. Vítor Constâncio era um antigo secretário-geral do PS. Era um político puro e duro. O atual governador é o ex-ministro das Finanças e Carlos Costa, sendo o mais tecnocrata e burocrata, acabou por se ver envolvido naquela passagem entre Passos Coelho e António Costa de uma maneira em que herda um fardo que depois, durante muito tempo, e vamos conversar isso ao longo do programa, parece claramente ter querido estar com Deus e com o diabo simultaneamente e não ter conseguido ter a capacidade para gerir tal coisa. Em relação a isto, o que é que acontece? Eu, às vezes, como advogado, também tenho a nítida percepção de que existem 2 verdades para a mesma situação. Okay? Às vezes 3. Pronto. E este é o caso em que cada uma delas agarra-se à sua parte. E depois, quando começamos a perceber, a zona cinzenta é onde está a verdade. E parece também, claramente, isto para dizer que acho que Carlos Costa não mente num conjunto de situações, até e o rigor que conheço e reconheço a Luís Rosa não lhe permitiriam sequer estar a romancear demasiado os factos e a verdade. E conhecendo um bocadinho a personalidade do nosso primeiro-ministro, não me choca que esse telefonema com essa frase tenha ocorrido. E já lá vamos chegar um bocadinho mais à frente, tem a ver muito com o tom. Com a percepção que se possa ter. Agora, da parte de Carlos Costa sobre ele estar a fazer isto, é claramente uma certa vendetta por alguém que, porventura, não se sente reconhecido naquilo que fez. Deixa-me dizer-te uma frase que me disseram em 2009, eu tive, tirando do Bani, fomos conversar, eu estive no dossiê do BPP, estive no dossiê do BPN e estive no dossiê do BES. Assim que comecei a ter o dossiê do BPP, tive uma conversa com uma pessoa do sistema financeiro que me disse-me claramente uma coisa, que é: Miguel, tens que escolher, ou estás dentro do sistema ou estás fora do sistema. Isto porque eu tinha os lesados e as coisas não eram simples e calmas. Então, desde muito cedo, desde 2009, eu percebi que para estar a defender determinadas causas, eu nunca iria estar dentro do sistema. E isto é um bocado esta questão. Isto é, Carlos Costa achava que fazia parte do sistema e o sistema excluiu. E este livro é um resultado dessa Nem situação. o cargo fez estar mais dentro do sistema. Não, porque a partir de determinado momento tu vês Vítor Constâncio e eu acompanhei os 2 mandatos, até profissionalmente. Vítor Constâncio errou tanto, mas tanto, e chega a um cargo dourado. E isto faz parte de quem está no sistema. Foi quase recompensado com uma ida para o Banco Central Europeu. Faz parte de quem está no sistema. E Carlos Costa e se calhar outros, não é? Acabam por esperar, quando cumprem as regras do sistema, que sejam recompensados lá no fim. Quando isso não acontece, temos, no fundo, este lavar de roupa suja, que é um bocadinho aquilo que o livro se torna, gosta ou não se gosta. Carlos Costa diz que não se demitiu após o telefonema de António Costa porque isso era dar eficácia a quem lhe telefonou. Só é pressionável quem se deixa ser pressionado? Eu não tenho dúvida nenhuma. Ao longo da minha vida profissional, eu já tive várias, ainda recentemente, até por causa de um artigo que eu escrevo aqui numa das plataformas da Cofina, do Record, tentaram pressionar. Agora, só é pressionável quem quer. Eu concordo com ele a dizer, mas o facto de lhe dizer que ele podia reagir à pressão não tem que se demitir.
não tem que se demitir. Até porque há muitas ferramentas de comunicação e há muitas ferramentas políticas que ele podia usar e usou-as durante muito tempo. Ele sabe perfeitamente que se dissesse isso em off a um jornalista e que pela reputação e até pelo cargo que tinha, qualquer jornalista poderia repercutir isso e ele ficaria protegido. Haveria muitas formas de o fazer, mas como disse ainda há pouco, Carlos Costa durante muito tempo quis estar em cima do muro, quis estar, dar-se bem com Deus e com o diabo, conforme dissemos, e correu-lhe mal. Correu-lhe mal porque claramente isso não... aquilo que ele queria ou aquilo que ele visualizava não aconteceu. Agora, não, volto a dizer que o repeti o telefonema aconteceu, para mim não tenho muitas dúvidas. Agora, aqui é a percepção de como é que nós recebemos esse tipo de telefonema e como é que reagimos perante ele. A partir do momento em que ele se mostrou relativamente permissivo ou não foi obtuso na maneira em como repelia esse tipo de pressão, que decorre do cargo, decorre das funções que lhe competiam, e ele aí esteve mal. Depois, nas explicações que foram dadas agora pelos responsáveis políticos, pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, da descrição do que aconteceu naquele momento, tentou-se juntar a saída de Isabel dos Santos do Eurobic, por decisão ou imposição do Banco de Portugal, às manobras de bastidores que foram existindo também para que ela saísse do BPI, que era outro problema que existia na banca portuguesa, que era a presença do acionista angolano num banco português que não era bem vista pelo BCE. Juntar estes dois temas foi também confundir a opinião pública para tentar justificar o telefonema de António Costa? Há uma coisa que é a teoria dos jogos. É uma teoria económica, mas tu podes aplicar à política. E a teoria dos jogos basicamente tem a ver com tentar soluções diferentes para maximizar as opções que possam restar. E tu aqui tens António Costa a praticar a teoria dos jogos, isto é, vários problemas simultaneamente. Nós temos que pensar e colocar isto em perspectiva histórica, e em perspectiva histórica o BCE e a Comissão estavam fartos dos problemas que a banca portuguesa já tinha levantado e que aparentemente poderia continuar a levantar. E muitos deles eu fico com a sensação de que quem passou por um conjunto de dossiês que nós não soubemos da missa à metade. Havia mais coisas em outros bancos, algumas caixas económicas, em outras instituições bancárias que acabaram por ser resolvidas tranquilamente porque podiam ter corrido muito, muito, muito mal. Não sabemos se ainda não vão correr, mas para já... Pelo menos estão em controle e aquilo teve e houve claramente a necessidade de aplicar, como disse, a teoria de jogos para resolver simultaneamente um conjunto de situações e tendo o máximo de opções possíveis. Portanto, claramente, parece-me que a determinado momento haveria vários problemas que confluíam para uma só solução e que determinadas ações iriam tentar gerar o máximo de soluções para problemas que tinham algum tipo de configuração. E havia que limpar a imagem, havia que limpar a balança, havia que consolidar bancos, acabar com bancos pequenos para não se tornarem pequenos. Tudo isto estamos aqui a conversar, numa perspectiva histórica, percebe-se claramente que havia essa necessidade e que foi isso que foi posto no caminho. E Carlos Costa só fala agora, por interposta pessoa, porque é através do livro, e quase não deu entrevistas também sobre estes mesmos períodos. Não faria sentido ter dito muitas destas coisas quando era ainda governador? Até porque houve comissões de inquérito, houve momentos públicos em que estes dossiês foram abordados. Ele não precisa, ele nem precisava da nenhuma comissão parlamentar de inquérito. O governador tem voz, e às vezes tem voz em silêncio. O governador tem voz ativa e pode ter estratégias de comunicação para comunicar com o mercado, para comunicar com o país, para comunicar com as autoridades. Podia-se ter dirigido à Presidência da República, podia-se ter dirigido a um conjunto de organismos e se não tivesse ainda assim percepção, a última palavra dele, sem se demitir, ele poderia ter feito aquilo que agora se queixa e de que agora se alega. Essa é a parte que a mim me choca não ter sido feito por alguém que tem não só o rótulo, mas tem dentro da sua função a independência total e absoluta daquilo que são. Porque se nós não tivermos estas instituições a funcionar, nada do nosso modelo de governance funciona. E isto é um problema, tem a ver com um conjunto de questões que estão mal cruzadas, mal imbuídas do espírito correto e que acaba por dificultar muito o funcionamento correto das organizações. Vamos também ao dossiê Banif, que é abordado neste livro. Há uma carta que foi escrita pelo Primeiro-Ministro
quando chegou mais ou menos ao início de funções, quando chegou ao governo, é uma carta escrita à Comissão Europeia e onde é referida uma suposta pré-resolução do Banif, quando ao mesmo tempo estava em cima da mesa um concurso público internacional para a venda do banco. Depois, quase a colar com esta questão da carta, surge a notícia que saiu na TVI sobre a resolução do banco e que forçou uma debandada nos depósitos da instituição, que tornou mais ou menos inevitável o desfecho final para aquele banco. Marcos Mendes, na apresentação do livro, disse que o Ministério Público deveria ter atuado, até porque pode ter havido um banco aqui beneficiado com a compra daquele ativo. Há matéria judicial neste processo de resolução e venda do Banif? Há, e não é de hoje. Sinceramente, a única coisa que eu não concordo em relação a essa descrição é parecer que só agora é que há uma matéria para se investigar e para se trabalhar. Não é o caso. Como eu disse, eu não tive diretamente, não aceitei nenhum dossiê do Banif, mas estive numa fase inicial intimamente ligado. E apercebi-me claramente que isto agora é uma percepção, um conjunto de coisas que eu falo são factos, mas isto é a minha percepção. Acho que aquela notícia, da maneira como foi construída na TVI, ela não aconteceu por acaso, ela foi premeditada dentro de uma determinada estratégia para forçar uma Foi um determinada rodapé, na situação. verdade. E o que aconteceu foi que a única coisa que eu acho que saiu fora da estratégia foi a debandada dos depósitos. Isto é, essa nota de rodapé não era pressuposto ter criado aquilo que criou na segunda-feira. Acho que foi a leitura mal feita, foi a leitura feita por deficiência e que acabou por originar uma situação maior, um problema maior do que realmente criou. A intenção de sair a notícia tinha claramente era uma forma de provocar politicamente uma decisão que estava a correr de maneira distinta daquela que o Executivo iria desejar e que estava a ser politicamente trabalhada não só em São Bento, mas possivelmente em Bruxelas e em toda a Europa. Agora, acho que a debandada dos depósitos foi a carta fora do baralho que acabou por fazer estremecer toda a estratégia e pôr a nu um conjunto de coisas que não deviam ter sido feitas e que, volto a dizer, há matéria judicial para investigar, caso queira. Entretanto, o PSD no Parlamento veio agora questionar também esta ligação entre a carta e a notícia que foi dada, a resolução do banco e a venda ao Santander. Há aqui também algum aproveitamento político? Há aproveitamento político e o PSD, eu tive acesso à carta, pelo professor Joaquim Sarmento, que eu conheço pessoalmente, e que tenho como uma pessoa espetacular, quer do ponto de vista da capacidade, quer do ponto de vista ético, só que o PSD, e ele particularmente, se realmente quiser ir mais a fundo, ele tem que perceber que há outros processos que correm, é porque o PSD, se quer realmente ser diferente e não ficar apenas pela espuma, tem que aprimorar mais isto. Estas perguntas não devem ser feitas apenas em sede parlamentar. Se é assim tão concreta e tão rigorosa essas dúvidas, isso deve haver matéria judicial para apurar. O problema é que se calhar o PSD não pode, ou quadros do PSD, não podem estar tão disponíveis para isso porque existe uma outra operação, existe um outro processo judicial que tem estado parado no tempo nos últimos anos e que envolvem também PS e PSD e que é difícil de não cruzar as coisas, que é a operação Tutti Frutti. Enquanto essa Pode também ter estilhaços para o PSD. porque realmente esta operação está parada há um conjunto de anos, há um par de anos, em que o Ministério Público não usou os recursos internos, contratou alguém fora para fazer a investigação e há ali muita coisa por apurar e que de alguma forma parece que se apenas em sede parlamentar estas questões têm que ser resolvidas. Não, há aqui matéria judicial e há matéria para ser investigada. O PSD quer ir a fundo, então o professor Joaquim Sarmento perceba claramente dentro de casa o que é que tem que ser feito para nós começarmos a ver um partido diferente, uma visão diferente para o país, uma forma de gerir os recursos públicos de maneira distinta. E para fecharmos, Miguel, que esta conversa já vai bastante longa, soube-se também esta semana que Angola emitiu um mandado de detenção internacional para Isabel dos Santos, ela que é tão visada neste livro também do governador. Isto muda alguma coisa, este mandado que agora foi emitido? Manda só para as pessoas perceberem, o mandato da Interpol, tirando a Coreia do Norte e algumas ilhas do Pacífico Sul, significa que este mandato é extensível a quase todo o território do planeta. Portanto, começa a haver pouco espaço para que Isabel dos Santos eventualmente Isabel dos Santos já não ia a Angola.
Agora já há. Agora fica Tirando com a Coreia do deslocação Norte, muito assim limitada. de cabeça, Coreia do Norte, Vanuatu e mais algumas ilhas da Micronésia ali no Pacífico Sul, que não, onde a Interpol não haja ou não entra ou que não têm este tipo de acordos, tirando isso, e realmente algumas ilhas são fenomenais para uma pessoa se reformar, mas até lá chegar há problemas claramente em que ela possa ser detida. Isto altera completamente o paradigma. E tem muito a ver, mais uma vez, com os jogos de política e as coisas e a situação que se alterou em Luanda e que fez tudo derrocar dentro daquilo que é o papel Família dos dela dentro Santos. da economia angolana. É um exílio forçado nos Emirados Árabes, é isso? E mesmo os Emirados Árabes não estão excluídos dos mandatos da Interpol. Agora, há ali uma cobertura política, institucional, também no regime autocrático, que enquanto ela puder conseguir beneficiar dessa defesa, vai conseguir um bocadinho escapulir-se ao exercício da justiça em Luanda. Mas mais tarde ou mais cedo penso que o cerco se irá apertar e poderá não ser fácil conseguir manter-se a gozar da vida como goza. Muito bem, Miguel, obrigada por estas explicações. Está assim encerrado mais este videocast do Jornal de Negócios, o Advogado do Diabo, a Justiça e os Números, e para a semana teremos mais análises, desta vez com o Celso Filipe, mas como sempre com o Luís Miguel Henrique. Até lá.